derradeiras questões. Lucas. É a sua. Você prorrogou a sua questão ontem, não foi? Não, tá, então vamos começar. Só declinar o seu nome, por favor, e a gente já começa. Meu nome é Rodrigo. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que aconteceu no desfecho da União Soviética, né? Porque ela acabou caindo, né? Era um sistema que eles teve uma revolução, realmente teve um avanço muito grande de vida na questão daqueles mujiquins que viviam no campo. E no final eu até hoje não consegui entender se houve uma burguesia que surgiu em meio, sei lá, ao Estado e que acabou derrubando o Estado, se foi uma pressão externa, porque eles eram até muito isolados e eram muito fortes também, né? E em determinada época, acho que nos anos 70, se não me engano, ou não, nos anos 60, Hobsbawm fala que achavam que eles iam ganhar a Guerra Fria. E aí nos últimos anos acabou se invertendo a situação e acabou caindo o muro. Pergunta era? Pois não. Nildo, em teoria da comunicação, toda emissão é recepção, mas também é resposta, né? Esse é um postulado fixo da teoria da comunicação, ou seja, tudo que é emitido, é recebido e é transformado pela audiência. Eu acho que é um bom postulado para se pensar também interpretações teóricas que nós estamos recebendo, no caso da teoria marxista-dependente, nós estamos recebendo ela de uma forma meio que tardiamente, né? Então nós estamos recebendo e nós estamos produzindo as nossas próprias interpretações a respeito delas. Porque, enfim, a história o exige assim, né? Nós não vivemos mais nos anos 60 para pensar o que o Marini pensou exatamente, Havana, Teotônio e tal. Só que dentro do escopo das pessoas que estão pensando isso hoje, tem gente como você, que está ligado aí, disse pra gente várias vezes nessa semana, a teoria marxista da dependência é um programa para a Revolução Brasileira, mas também tem gente que, vamos fazer uma concessão de direito, não vou dizer o nome pela ética, acha que isso que a teoria marxista da dependência é fazer apologia do empresário nacionalista, né? Antônio Hermínio de Moraes, etc. e tal. Então, essa é a parte. Se a gente precisa de uma unidade, a gente quer uma unidade para a Revolução Brasileira. A gente também precisa buscar unidade interpretativa dentro dos nossos próprios círculos, né? O que é, afinal, a teoria marxista da dependência, né? Esse é um ponto. Outro ponto eu falei que é recepção, mas também é resposta. Então, à medida que a gente difunde, a gente recebe, difunde, a gente atualiza, né? Você chamou a atenção aqui várias vezes na semana que é preciso levar em consideração a proeminência aí do capital financeiro, né, para se pensar o problema latino-americano hoje, que não estava posto da forma como está hoje lá nos anos 70. Mas eu acho que tem outras coisas também que a gente precisa pensar, que você pensou nessa semana, mas que ainda é deficiente dentro da teoria marxista da dependência, como, por exemplo, o tema do Estado, né? O Estado, o poder político, os arranjos de classe que, por sua vez, sustentam o poder político, isso é deficiente. E há pouca gente trabalhando nesse sentido, né? Esse é o segundo ponto. E um terceiro ponto, quero rapidamente fazer divulgação de um curso que eu estou ajudando a organizar, que vai acontecer no SESC, de 13 de julho a 31 de agosto, uma vez por semana, às quintas-feiras, né? Chama Dependência na América Latina, um museu de grandes novidades. O Nildo é um dos nossos convidados, mas também nós teremos como convidados o professor Carlos Eduardo Martins, o professor Marcelo Carcanholo, a professora Angélica Lovato, Roberto Atraspadini e tal. Eu repito, de 13 de julho a 31 de agosto, às quintas-feiras, vai ser no SESC, a gente tentou, mas não conseguiu. O curso vai ser pago, mas é um valor relativamente baixo. Então, para quem tiver interesse, muito provavelmente nas próximas semanas nós vamos iniciar a divulgação. Eu estou fazendo a divulgação aqui em primeira mão porque já foi aprovado. Bom, obrigado. Meu nome é Lucas, sou do Rio de Janeiro. E pensando em algumas coisas que você falou essa semana,
servidores públicos do Rio de Janeiro, ou parte deles, se encontram num cenário, né, de superexploração porque não estão recebendo salário, ou recebem um salário falsamente parcelado. E a explicação que se apresenta é que seria decorrente do superendividamento do Estado, né, que seria um fenômeno que estaria se reproduzindo, o fenômeno da União que se reproduz nos Estados, e a explicação que se apresenta, no caso do Rio de Janeiro em especial, é mais ou menos parecida com a explicação que se dá para o caso da União. O Rio de Janeiro tinha a commodity principal, o petróleo. O barril do petróleo caiu de $100, se não me engano, $34 ou $33 agora. O investimento em infraestrutura e qualquer coisa do tipo foi pifa, né? O dinheiro, a gente sabe pro bolso de quem que foi, e os servidores estão sem receber. Eu queria primeiro saber se essa explicação é verdadeira ou se há uma outra explicação. Como esse mecanismo de superendividamento da União se reproduz nos Estados. Essa seria uma questão. E a segunda questão mais pragmática é qual seria o discurso mais palatável, mais simples para a gente combater o discurso da austeridade, né? Como a gente está sendo bombardeado o tempo todo, né, pela mídia, o governo cretino do Temer coloca, se não tiver ajuste, não tem Bolsa Família, não tem universidade, né? Né, pensando do ponto de vista muito, assim, né, sem muita profundidade teórica, mas como é que a gente combate esse discurso ali com o trabalhador, com a trabalhadora no cotidiano? Olha só, Rodrigo, é impossível dar uma resposta para um fenômeno tão importante como foi a desaparição da União Soviética. Mas eu queria lembrar o André Gunder Frank sobre esse tema, que tem a ver com o autor aqui. Em 1976, o André Gunder Frank escreveu 2 textos para a revista do Partido Socialista Operário Espanhol, lá da Espanha, em que ele dizia o seguinte, eu me lembrei dele, porque tu dizia assim, olha, a União Soviética é muito isolada e tal. Não, o Frank dizia assim, olha, a grande novidade aqui é o seguinte, é que a União Soviética está cada vez mais com laços comerciais com os Estados Unidos, com a Europa, e está cada vez mais integrada ao sistema capitalista. Isso aqui pode ser muito bom para as finanças, para a economia, mas é muito ruim para o socialismo, entendeu? Então, essa premissa do isolamento da União Soviética, ela tem que ser tomada com muito cuidado, tem que ser revisada por essa agudíssima sacada do André Gunder Frank. A segunda é que, obviamente, o sistema como a União Soviética, ele tinha a hostilidade permanente do imperialismo. Mas, claro que eles tinham também pontos de acordo, né? Não dá para aplicar, no caso da União Soviética, a teorização típica que nós tivemos aqui da teoria da dependência. Porque a teoria da dependência foi pensada para uma realidade latino-americana. O próprio Marini dizia o seguinte, olha, não me arrisco sobre a África, outras coisas, a gente pensou a situação latino-americana. É claro que dá sempre a tentação de estender isso para os países africanos, para alguns países asiáticos, etc., e, nesse caso, a despeito das diferenças, até para a União Soviética. Por exemplo, depois da queda do Muro de Berlim e da desaparição da União Soviética, o pensamento Cepalini e algumas coisas da teoria da dependência começaram a ser ultra divulgados na Hungria, na Bulgária, na Tchecoslováquia, nesses países. Celso Furtado, Raul Prebisch começaram a ser valorizados lá. Por quê? Porque, obviamente, quando eles estavam articulados com a União Soviética, já tinha uma certa divisão ali. Então, a Tchecoslováquia era bastante industrializada comparada com a Bulgária. Mas eles tinham uma certa divisão, né? Uma divisão que, inclusive, teve a aguda crítica do Che Guevara. O Che Guevara dizia muito claramente, junto com Charles Brettenheim, etc., olha, aqui está operando mais do que em relação a Cuba, está operando em um intercâmbio desigual aqui, desceu a lenha, baseado na teoria do valor e num estudo, um grupo de estudo do capital que eles tinham, que varava a madrugada, porque o Che ia lá arrancar a cana, colher cana e ia para o ministério, e ainda depois tinha, e eu conheci um argentino que fez parte do grupo do Capital, era uma loucura, porque era madrugada dentro, eles lendo o Capital, no outro dia, 8 da manhã, 7 da manhã, tocando a vida como se nada. Isso você vê que é uma energia que vem do processo revolucionário, um negócio extraordinário. Mas então ele já denunciava essa desigualdade aí no bloco. E claro que dentro do esquema da nacional, apesar do CAMI, né, que era como se chamava
o mercado comum deles, tinha essa desigualdade, podia se ver isso aí como elementos de troca desigual. Eu só te dou esse antecedente para dar uma pista que talvez... Bom, e nunca é muito pertinente dizer que várias correntes do marxismo nunca reconheceram, sobretudo com Stalin, já Khrushchev, etc., que a União Soviética era um país socialista. Agora, tinha uma articulação muito clara, o Chomsky denuncia muito isso, né? Quer dizer, era muito conveniente para a potência imperialista dizer o socialismo é aquilo que tem lá. Quando caiu isso em 89, isso desatou energias extraordinárias que estão aí colocando esse mundo de ponta cabeça. Para muita gente, o fim da Rússia abriu a possibilidade precisamente de discutir o socialismo na linha do Guerreiro Ramos. O que o Guerreiro Ramos dizia? Eu sou contra essa ideologia do marxismo-leninismo, porque, e nisso ele estava absolutamente correto, é uma ideologia de Estado, destinada a justificar a existência da União Soviética. Isso todo Estado fazia, e mais um Estado que tinha pretensões universalizantes. Vai acontecer sempre. Então, só te dou essa pista para ver que esse isolamento não era tal. Ailton, sobre o caráter tardio da descoberta, eu quero dizer que eu entendo o que é o sentimento, mas o importante é que a descoberta tardia, etc., eu entendo isso, só que é o seguinte, ela é uma exigência do tempo, ela aparece. Eu quero dizer que essa aparição, hoje na América Latina, eu posso dizer claramente, o país que mais tem grupos de estudos sobre a teoria marxista de dependência e esse debate é o Brasil. Antes era exatamente o contrário, exatamente o oposto, não existia. Agora é onde mais tem. Eu digo, não é por acaso. Então essa descoberta, o caráter tardio do contato nunca é tal, porque a teoria existe em relação às exigências sociais que estão colocadas. Então, quando está sendo colocado aqui, qual é a questão? É o ritmo do processo, da discussão, como é que vai ser sistematizado, conhecido, etc. O segundo, olha, a teoria marxista da dependência pode ser tudo, menos apologia ao capitalismo dependente, porque ela nasce exatamente para combater isso. E eu dou um caso muito concreto, o vídeo que o MST fez sobre o Rui Mauro Marini é um vídeo que não faz jus à obra, é um vídeo que apresenta o Marini como se fosse um dependentista, um desenvolvimentista. História num momento sério como é o MST, fez uma loucura como essa, uma coisa inaceitável. Lá o Rui parece um cara que está pronto para substituir o Guido Mantega no Ministério. Uma vergonha. Na hora que eu encontrar o João Pedro, eu vou dizer, isso é uma vergonha. Isso é inadmissível. Além de eu ter sido censurado. Também tem mais essa que não vou aliviar. Vai lá, faz uma entrevista, vai e não aparece lá. Entendeu? Então, e tem uns ainda que, isso é um Stalin. Não, isso não tem nada a ver com o Stalin. O Stalin já está morto. Isso aí tem a ver com a... entendeu? Porque, claro, a minha recuperação do Rui Mauro foi também contra o Lula e o lulismo e tudo isso aí, porque também não ia lá falar do Rui em abstrato. É agora aqui agora, né? Quanto à questão do Estado, é isso, é uma deficiência gigantesca, produziu a ausência de uma reflexão sobre o Estado, produziu o engano, a inocência diante do que, e o poder e a sedução das políticas públicas. Mas tem que voltar. Mas tem que voltar a história do Estado, não para dizer que tudo que a gente vai fazer é impossível e tem. Não, para entender os limites concretos de atuar dentro do Estado. É muito difícil. Eu mencionei aqui, toda a teorização do Carlos Nelson Coutinho lá no Rio foi nessa linha, de olha, atuar, o Estado é um espaço de disputa da hegemonia. Eu poderia dizer, é o pior espaço para a disputa da hegemonia. Então, mencionaria isso. E Lucas, sobre essa questão, eu queria dizer o seguinte. A crise do Estado brasileiro, que envolve os estados e municípios, é uma crise de natureza financeira. Uma crise de natureza financeira não é uma crise de natureza fiscal. É simples de entender. O segundo caso, quando tem uma crise de natureza fiscal, é quase como se o seguinte, se o Estado arrecada muito, gasta mal e tem um déficit permanente. Então, se for isso, o Estado pode tomar medidas. Pode aumentar a arrecadação tributária, pode cortar gastos, sai de uma situação deficitária, equilibra as finanças e
está resolvido o problema. Uma crise de natureza fiscal se resolve com medidas fiscais. Bom, claro, no esquema keynesiano, se uma economia cresce mais, a movimentação econômica cresce mais e a arrecadação também cresce. O que aconteceu com a arrecadação no Brasil nos últimos tempos? Ela caiu violentamente. Por quê? Porque a recessão piora. Por isso que os keynesianos dizem, nós podemos resolver a situação fiscal com uma política de crescimento. Cresce, se produz mais, se comercializa mais, se vende, se compra mais, se arrecada mais impostos, o crescimento faz uma política fiscal mais saudável. Percebe? Esse é o esquema. Então, mas não é isso que nós temos. O que nós temos no Brasil foi o gradativo endividamento financeiro do Estado e uma política fiscal que era superavitária até 2014 na União. O Lula fez durante todos os seus anos superávit fiscal. E a Dilma também, no primeiro mandato. Só a partir de 2014 começaram a aparecer os déficits, como eu mencionei aqui. Então, o que aconteceu? O superendividamento do Estado, que está chegando, esse ano vai chegar a 5 trilhões, ele, quanto mais paga a dívida, mais cresce, ele tem um problema gigantesco. E obriga a ter uma política fiscal de austeridade, cortar tudo que se pode e arrecadar tudo que se pode. Por isso que o Meirelles agora está falando em aumento de impostos e a volta do CPMF, etc. e tal, porque a demanda financeira, responsável pelo pagamento de juros, é tal em período de recessão que eles vão ter que aumentar a carga tributária para arrecadar mais e pegar esse superávit fiscal que eles fazem e colocar a serviço da amortização e de renegociação, que vai cobrar cada ano um volume maior de recursos, porque precisamente o negócio dos banqueiros não é pagar a dívida, é refinanciar de novo e manter uma taxa de juros que remunera. Então, isso mostra o caráter distinto. Os estados entraram nessa. Um dos principais fardos, dos principais fardos financeiros dos estados da República era, efetivamente, a dívida que eles mantêm com a União. E esse aperto lá em cima foi colocado goela abaixo aqui. Escaparam 2 estados praticamente. Não, nem o Piauí não. Escaparam 2 estados, que é o seguinte. Quando você pega o orçamento da União, o primeiro é o orçamento da União, o segundo é do Estado de São Paulo, o terceiro é do município de São Paulo, o quarto é Minas e Rio de Janeiro depois. Então o município de São Paulo é muito importante. Então o município de São Paulo teve um tratamento especial já durante o governo Lula e durante o governo Dilma. Os esquemas de negociação aqui favoreciam o município de São Paulo. Primeiro porque era governo petista lá e era governo petista aqui, tinha que aliviar, preparar as eleições, porque aqui é o coração burguês do Brasil e a cidade de São Paulo é muito importante. Então, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo nunca entraram numa situação falimentar como a do Rio de Janeiro ou o Rio Grande do Sul, por exemplo. O Rio de Janeiro era beneficiado por quê? Precisamente porque, de fato, é um estado petroleiro. E isso é muito importante, muito importante. E arrecadou muito dinheiro e as finanças estavam turbinadas, etc. Mas é claro que, quer dizer, não obstante estar ancorado nos royalties do petróleo, que renderam as finanças públicas de estados e municípios no Rio de Janeiro, uma sobrevida que nenhum estado da federação tinha, ocorre que lá o fardo financeiro do estado do Rio de Janeiro com a União, que cobrou um preço tremendo, e todo o esquema de subsídios dado, que agora aparece no sistema de corrupção, desde de joierias e tudo que foi dado, que agora está sendo retirado aos poucos, mostrava que aquela política fiscal era absolutamente insana. E obviamente que era insana do ponto de vista moral, político e de uma certa racionalidade. Mas é óbvio que aí, no caso do Rio de Janeiro, é muito claro isso, e agora está aparecendo em todos os lados, o tema da corrupção não é desprezível, porque não é a corrupção só aquele dinheiro que o Sérgio Cabral pega e eu ia dizer as ostras, não, as joias e não sei o que. Não, é o roubo que constitui as isenções fiscais para os empresários. É roubo. Isso não pode ser isenção fiscal. Isso é uma canalhada. Eu ia dizer que ia todo mundo preso, mas não vou mais dizer. Não posso, porque aqui o pessoal
ninguém tem que ir preso, não tem que enquadrar esses caras. Tem que ter uma expressão para essa hora. Tá bom, eu vou dizer que não pode ser preso, mas o que faz com eles? Tira os caras, sei lá. Dá a facada dele. Vai de lombo, facão, nada. Alguma coisa tem que ter. O Alexandre também não pode ficar desarmado. Nós estamos numa luta de classe. Então eu quero dizer o seguinte, é claro que lá, isso que se chama uma política de subsídios, etc., é um assalto ao Estado. É a forma capitalista que se assalta ao Estado de maneira legal, que não há roubo, não há dolo, não há nada, aí não há crime. Por quê? O governador propõe, a Assembleia Legislativa aprova, o Ministério da Fazenda, a Secretaria da Fazenda faz e dá isenção. Em nome de quê? Em nome de quê? Com a diminuição dos impostos, os capitalistas vão aumentar a taxa de investimento, vão criar empregos, vão multiplicar o esquema, etc. E agora a própria Dilma acabou reconhecendo que foi um erro dar esses subsídios na República, porque a taxa de investimento não aumentou. Porque a gente já sabia, tinha um dinheiro, mas é claro, o cara está dizendo assim, bom, tem um monte de dinheiro que sobra aqui, ele vai botar na coisa, ele está dizendo, eu vou botar fora ou dos títulos da dívida pública, está rendendo uma loucura. Percebe como é que é? Claro, se não tivesse o rentismo, isso até teria uma lógica, mas esse keynesianismo tosco, ele não funciona porque não tem as condições para funcionar. Então, tem um problema fiscal sempre, eu tenho dito em todos os debates. Há um problema fiscal no Brasil? Há. A crise é de natureza financeira. E há um problema fiscal, cujo postulado básico é: rico no Brasil não paga imposto. O imposto está sobre os ombros das classes trabalhadoras e das classes estudantes. É aí que se paga imposto. Os dados são absolutamente eloquentes. É um negócio assim espantoso. Por isso que não há debate. Há o bordão. Não pode gastar mais do que arrecada. E a lei de responsabilidade fiscal. De manhã, de tarde, não tem informação. É doutrina e ideologia permanentemente. Então, não dá. Agora, como é que se combate o tema da austeridade? Eu acho que é um só. É fazer uma reflexão sobre o que é riqueza. Pode parecer, sim, Lucas, você vai dizer, pô, como é que é riqueza? Olha, eu dou o seguinte exemplo. Entre as funções, eu acho, de um Big Brother, qual é, eu acho que é a função fundamental do Big Brother? Não é atiçar, aguçar ou saciar a curiosidade que cada um tem do que está acontecendo na vida íntima das pessoas. Eu acho que é outro. Do ponto de vista de uma economia política, é abobar o destino público. Porque ele diz assim, agora nós estamos vendo que entre aqueles 5 vai sair o novo milionário. E entre aqueles 4 que ficaram vai sair o novo milionário. Quem é o novo milionário daqueles 3? E agora quem é o novo milionário que vai sair daqueles 2? E agora finalmente saiu o novo milionário. E o novo milionário sai com 1,5 milhão. Ou 2 milhões. Aí tu diz, você está louco, cara? Como é que um sujeito é milionário com 2 milhões? Isso não existe. Claro, imagina um sujeito que ganha a maçona da população economicamente ativa no Brasil, que ganha até 3 salários mínimos, que é a imensa maioria. O cara, quando ele fala em milhão, ele não entende que somar tudo não vai dar 1 milhão na existência dele. O cara ganha um salário mínimo por mês, soma tudo, quando é que vai dar 1 milhão? Isso é pior que a aposentadoria do tempo. O cara se aposenta com 142 anos. Tem essa função da bobar. Eu diria o seguinte, a economia política inglesa nasceu para explicar o sentido de riqueza. E tudo que nós vemos sobre a economia aqui no Brasil é para abobar o conceito de riqueza. A Globo fala agora que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. O agro é a riqueza do Brasil, eles dizem. Entrou a palavrinha riqueza. Aqui entrou adequado. A ideia de riqueza entrou sancionando quem? O latifúndio, a estrutura fundiária, e isso que está aí. Então tu tem o Big Brother para abobar o sentido de riqueza, é um cara de 1,5 milhão, e tem a propaganda do agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, o agro é a riqueza do Brasil, para vincular o imaginário da riqueza do Brasil ao campo, chamamos assim, ao latifúndio. Quer dizer, isso é um abobamento completo. É claro que ali tem produção de riqueza, mas não é a riqueza do Brasil. A única forma de confrontar o conceito da austeridade é mostrar a riqueza no Brasil. Agora, claro, quando os caras falam, subdesenvolvido, pobre, crise, etc., parece que não produz riqueza. Não, na crise se produz riqueza. E a crise é excelente, nem todo mundo está perdendo com a crise. Basta ver
o balanço dos bancos do ano passado. Foram extraordinariamente importantes, alguns acima da média do ano anterior, mas todos eles na mesma média. Os bancos continuaram ganhando. Os exportadores dos produtos agrícolas ganharam um rio de dinheiro. Por quê? Porque os preços continuaram subindo no mercado mundial. Por isso que a Globo está toda hora aí botando para das estradas, na infraestrutura, os caminhões estão parados, a safra foi excepcional, mas não tem escoamento, e se perde 25%, 18%, 30% dos grãos no transporte e no armazenamento, que é uma perda para o capitalista gigantesca, né? Então, quer dizer, tem que colocar contra a austeridade o que se produz de riqueza. Os comerciantes comprando lá fora e vendendo aqui dentro, comprando barato lá fora e vendendo caro aqui dentro, estão ganhando um rio de dinheiro. Os assalariados, primeiro, com desemprego gigantesco, é quem estão perdendo. Uma taxa de desemprego de 2 dígitos que tende a permanecer. Então, o enfrentamento com a austeridade é revelar com muita contundência que mesmo em condições de subdesenvolvimento e dependência, o país gera uma riqueza gigantesca que é apropriada por muito poucos e é transferido para fora. Isso implica em discutir multinacional, e não tem, é um trabalho difícil, pedagógico, insistente, que os sindicatos não fazem, os partidos não fazem, a universidade não faz, e que nós temos que fazer. Então é isso, companheiros. Convido a todos. Novamente, obrigado, Nildo. Fiz um agradecimento do Ratinho. Muito obrigado, foi sensacional. Prazer vê-los, hein? Foi uma sensacional jornada. E quero convidá-los para, em maio, né, virem assistir ao curso do Roger Matthews, né, 8, 10 e 12 de maio, junto com o encontro do Grupo Brasileiro de Criminologia Crítica, que é um pouco um grupo que tenta fazer isso, né, ainda fazer polêmica, debate, enfrentamento. Engraçado isso, né, realmente, eu acho que é exatamente isso, né? A nossa cultura aqui é do beijanel, sabe? Pois não, né? Ficar ali o catedrático, né? Ficar ali, enfim. E aí, que excelente a sua pesquisa. A pesquisa é uma porcaria. O cara fica, que boa a sua pesquisa. Muito interessante. Não é nada interessante, né? Enfim, todo mundo é aprovado, né? Mas eu quero dizer também que há uma sinalização de mudança nisso no departamento de penal, né? A gente teve agora já 2 dissertações e uma tese reprovadas e não foi plágio. Isso é uma baita notícia, né? Boa notícia. Já tivemos 3 qualificações também com candidatos eliminados. Não, estou comemorando, tripudiando. mas assim, em termos, né, sinalizando que o departamento Vai colocar um limite. tá levando a sério, né? As pessoas mentem, né? Falam assim, não, eu estou muito ansioso para minha banca, tenho medo de ser aprovado. Porque até um acordo de cavalheiros, assim, se você vai aprovado e reprovar, você tem que avisar antes o orientador, para não vai ficar feio para ele. E a CAPES não gosta também, né? Por exemplo, investir um dinheiro nesse cara, ele é incompetente. Bom, acontece. Não é sempre que vai terminar bem. Né? Mas não, eles querem formar quantidade de doutores, querem fazer tudo. Enfim, se eu parar, e é nisso que eu estou pensando agora, que está projetando isso. Né? Eu acho que tem que pensar o ensino do direito de novo. Né? Em algum lugar a gente acomodou isso de maneira curricular. Né? Mesmo os estudantes caíram nessa. Assim, eu briguei muito com os estudantes no ano passado. Estava mudando o currículo da faculdade e tudo que eles queriam discutir era a grade. Depois a possibilidade de fazer estágio o quanto antes. E eu ficava maluco, porque eu falei, mas você sabe o que vocês estão formando no final das contas, né? Eu não estava interessado em saber quem que a universidade forma. Não, eu vou me formar e eu, se for um pateta, é capaz de virar ministro ainda. Você pode ser um prefeito de imbecil, se formar aqui, se fazer as coisas... Grande chance. O que, de certa forma, fala do grande prestígio dessa casa, né? Que mesmo o cara sendo... Ele consegue, só ficar ali, ele vai sendo conduzido. Então era para pensar isso, né? Então a gente tem que voltar a pensar também em ensino do direito. A gente está em mudança de currículo, né? A criminologia vai ocupar um espaço maior, quer dizer, a gente está naquela coisa de ampliar isso. Acho que o direito penal esgotou sua possibilidade de conter a violência do Estado. As categorias não entraram na prática, não conseguiram e, portanto, continuar batalhando por ali parece um diletantismo. Acho que está na hora de pensar criminologia crítica para enfrentar o sistema de justiça criminal dentro da sua prática. E não a partir de uma teoria que a gente afirma como um dever ser perdido. Né? Fala, não, vamos articular isso como uma transformação para impedir, né, essa máquina de moer carne. Né? Ele fala assim, a máquina de moer carne preta. Né? É isso, né? É um sistema de justiça criminal. Né? Ele fala, enxugar gelo. Não, enxugar gelo cheio de sangue. Né? É um troço horrível. Eu falei, o maior crime contra a mulher praticado no país é esse. E agora, a gente pode já considerar que com esse número de presos, com as formas de homicídio sistemático da polícia, com
com as formas de suprir encarceramento, isso aqui está cumprindo uma função muito importante nesse ajuste fiscal. E o ajuste fiscal tem uma expressão aí humana, né? Claro, alguém vai ter que morrer nesse processo, os inúteis, né? Os que não podem sequer ser explorados pelo capital. Quem dera, né? Pudesse ser explorados pelo capital, nem isso. Para eles não tem espaço, não tem a menor chance. Nem para eles, nem para seus filhos. Né? E aí a gente fica repetindo aqui na Faculdade de Direito, né? Porque o Beccaria disse que não é a gravidade da pena, mas a certeza da punição. Eu te digo, um dono de boca, né, do morro lá, vive em média 18 meses. Ele sabe que ele vai ser morto e, no entanto, ele prefere esses 18 meses. Que certeza da punição é essa? Ele sabe que, com sorte, ele vai ser preso. Né? Porque, via de regra, ele pode ser morto lá pelo 41º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, como hoje os dois foram executados. Fuzil. Né? Sabe? E aí estão fazendo direito penal. E aí todo mundo aqui nessa sala conhece mais o Klaus Roxin. Nada contra o Roxin, grande dogmático penal alemão. Talvez o criminalista mais importante em termos sistemáticos, né? Mas não conhece o Juan Bustos Ramírez, um criminalista chileno, exilado na Espanha, depois chefe do Congresso, presidente do Congresso Nacional no Chile, comunista, que produziu uma obra de direito penal absolutamente didática, compreensível, está aqui do lado. Né? Tem o Zaffaroni ainda, porque o Zaffaroni está muito presente aqui, ele veio cedo. Mas mesmo assim, eu diria em geral, os criminalistas latino-americanos, os caras vão para fazer, isso me deixa maluco, assim, porque os caras preferem fazer convênio com universidades insignificantes, com pensadores medíocres do interior da Espanha, sabe, essas micro-universidades, uma coisa qualquer, assim, preferem, porque, ou em Portugal, porque não é só uma viagem, é a preguiça de aprender uma língua estrangeira, às vezes. É tão medíocre o troço, o cara prefere fazer um convênio com uma universidade de quinta, num lugar que ele pode tem que ser do que passar lá os anos necessários para poder entrar e se formar e tal. Então, assim, muitas horas durante a tua apresentação, assim, eu olhava para os estudantes que são mais próximos, assim, e debates que a gente tem entre nós, né, coisas que a gente vai cultivando, assim, né, pegando essas experiências da faculdade, somando isso, aí vem o menino e fala, aí deu no cravo de novo. É isso aí, é isso, né, a gente sente esse problema, né, e as tentações das novidades. Uma das coisas, acho que uma tese doutoral que está se fazendo direito, eu queria encorajar alguém assim, está pensando, que às vezes tem gente catando, né, objetos, assim, tem alguns temas que estão aí para ser oferecidos. É caçar isso, as modinhas intelectuais. Porque elas aparecem nas notas de rodapé, assim, você vai vendo, elas se repetem. Então, teve o ano do Agamben. O ano do Agamben aparecia em tudo. O Agamben explicava o mundo. Ainda está circulando bem, né? Mas já estou sentindo aqui o declínio do Agamben. Aí vai aparecer outra coisa, né? Então, em vez da gente estudar alguma coisa de verdade, a gente prefere ficar colecionando nota de rodapé, mostrando uma falsa erudição, que é a epiderme associar um autor com uma palavra, que não é nenhum conceito, para poder dizer que você tem um percurso teórico que, eu sei, pela tua idade, não tem como fazer. Quanto tempo demora para a gente se apropriar, né, de uma massa teórica crítica dessas? Isso custa tempo, amizade, vida social, um certo sacrifício pessoal. Não é para dizer que é heróico, não. Heróico é o cara lá na mina de carvão. Mas pelo menos a dignidade do pesquisador a gente conhece, né? O que custa fazer isso e tal. E o que a gente abre mão, e que, enfim, nas contradições da vida que a gente tem que atravessar. Então, obrigado, meu, foi inspirador, foi sensacional. Muito obrigado a vocês. E aí, nos vemos aí em maio.